Então, infelizmente, o Rio Grande do Norte, qualquer índice que a gente vai analisar, metro quadrado de apartamento, valores de restaurantes, tudo que a gente analisa no Rio Grande do Norte, ele é mais caro que a Paraíba. Então, realmente, a gente está em desvantagem e isso precisa ser visto. O que a gente precisa agora levar para a população, e todos os meios de comunicação têm batido muito sobre essa nova possibilidade de venda direta, eles têm batido de forma errada porque na visão, no estudo que a gente tem, na experiência que o Rio Grande do Norte tem, não vai baixar o preço da gasolina e nem do etanol. De volta com o Band Entrevista, já aqui com Roberto James. Bom dia, Roberto. A gente volta a falar em compra direta, agora em outro patamar. O governo do estado emite um decreto regulamentando a compra direta nas refinarias. O que isso significa? Olha, Rodrigo, o governo do estado do Rio Grande do Norte, ele saiu na frente em relação a essa questão de regulamentação, porque a MP foi lançada, a gente já conversou sobre isso, porém, o Rio Grande do Norte, ele explicou como é que vai funcionar a questão de tributos, como é que vai funcionar essa venda direta. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser Rodrigo aqui, consumidor, que quer uma gasolina mais barata, que vai cobrar de você, Roberto James, dono de um posto de gasolina, que pode agora simplesmente ir lá diretamente e comprar a sua gasolina? Pois é, Rodrigo, esse tipo de atitude, esse tipo de ação, ele é muito vantajoso para postos que estão próximos às usinas, né? Por quê? O que acontece? Um posto de Natal, quando ele vai comprar um etanol, nós temos uma usina aqui na cidade de Goianinha, na cidade de Areis, em Ceará Mirim. O que ele faz? A distribuidora compra nessa usina, leva até Guamaré, armazena lá e revende para o posto de Natal. Os especialistas chamam isso de passeio do etanol. Então, esses postos que estão mais próximos, eles vão ser beneficiados com essa venda direta. Porém, quando você chega a dizer assim, isso vai baratear os preços, Rodrigo, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí e Pernambuco estão com uma liminar federal desde 2019 permitindo essa operação. E, de fato, a gente não viu em momento algum esses preços caírem nas bombas, porque a logística do etanol ela é mais cara. O etanol é um produto que vende menos nos postos. E com essa diferença muito próxima da gasolina, a gente tem percebido agora que o etanol está muito perto da gasolina, o etanol tem sido vendido muito menos. Então, a demanda do posto de ir lá e comprar uma quantidade X de etanol não compensa ele mandar um carro na usina e buscar, e com isso, essa economia não chega aos postos de combustível. Ô Roberto, a gente ainda fica questionando e batendo o pé, porque hoje o Rio Grande do Norte tem a gasolina mais cara do Nordeste e uma das mais caras do país. Se culpa o tributo estadual, se culpa o imposto, mas todos os estados não pagam o ICMS, todos os estados não pagam o mesmo imposto. A gente tem até aqui uma refinaria próxima em Guamaré. O que é que acontece que o Rio Grande do Norte não consegue concorrer, por exemplo, com João Pessoa, que está aqui do lado, que você atravessou aqui quando cruza o limite dos municípios, que entre o Rio Grande do Norte e Paraíba já tem uma gasolina mais barata. O que é que acontece? Pois é, Rodrigo, olha, eu fui estudar a fundo esse seu questionamento, é um questionamento muito pertinente. Quem lembra no ano passado, finalzinho de 2019, início de 2020, houve uma enxurrada de voos saindo de João Pessoa. Muitas pessoas daqui de Natal iam para o aeroporto de João Pessoa porque os voos eram muito mais baratos. Você ir de carro até João Pessoa, deixar seu carro lá, fazer a sua viagem, voltar e voltar de carro. O IPTU do Rio Grande do Norte ele é mais caro, as taxas cartoriais aqui é mais cara, a cesta básica aqui é mais cara. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o Rio Grande do Norte ele tem por tradição ter produtos e serviços mais caros por uma série de questões mercadológicas. O ponto crucial do combustível é que a refinaria que tem aqui, a refinaria Clara Camarão, ela não consegue atender bem o mercado, ela precisa de produtos de fora, o que encarece o produto final dela, e a gente não tem uma demanda de produção de etanol grande como a Paraíba e Pernambuco, que consegue baratear 30% da quantidade de gasolina. Então, infelizmente, o Rio Grande do Norte, qualquer índice que a gente vai analisar,
metro quadrado de apartamento, valores de restaurantes, tudo que a gente analisa no Rio Grande do Norte, ele é mais caro que a Paraíba. Então, realmente, a gente está em desvantagem e isso precisa ser visto. O que a gente precisa agora levar para a população, e todos os meios de comunicação têm batido muito sobre essa nova possibilidade de venda direta, eles têm batido de forma errada porque, na visão, no estudo que a gente tem, na experiência que o Rio Grande do Norte tem, não vai baixar o preço da gasolina e nem do etanol. Ou seja, não vai adiantar de nada esse decreto da governadora para o consumidor? Olha, no caso desse decreto da governadora, a vantagem é que ela vai regulamentar o mercado e vai evitar sonegação. Com isso, ela evita que empresários que fazem da forma correta consigam ser prejudicados por aqueles que vão se aproveitar dessa instabilidade dos estados. Então, esse é o ponto positivo. O segundo ponto positivo é que quanto mais liberdade de mercado, melhor para qualquer segmento. Então, se existe essa venda direta, se os postos podem comprar direto, em algum momento isso vai ser vantajoso. Hoje não, porque o petróleo está nas alturas, a demanda de energia no mundo está muito alta e o etanol está acompanhando essa alta de commodities. Então, assim, tudo está caro, a tendência é ficar mais cara e foi muito noticiado pela imprensa de que isso seria salvação, que agora vai cair o preço. Olha, recentemente a presença da Petrobras fez uma entrevista coletiva e eles lá disseram que a revenda, né, que as distribuidoras, os postos e o transporte, ele representa menos de 11% do preço final da gasolina. Então vamos fazer a seguinte suposição que a gente fez aqui, Rodrigo. Se você pegar seu carro, fosse lá na usina e abastecesse diretamente etanol, seu preço ia cair 10%, 11%. Compensa para o consumidor. É isso que a gente está esperando, a gasolina sair de R$ 6,70 para R$ 5,99, R$ 5,97. Então, assim, estão fazendo uma propaganda muito grande dessa venda direta como se isso fosse a solução. Não vai ser. A médio e longo prazo tem vantagens? Tem, porque em algum momento isso vai ser muito importante. Quanto mais liberdade o mercado tiver, melhor para o consumidor. Roberto, você fala que não é a solução. Existe uma solução? Existe uma receita de bolo hoje que não é feita para que a gente possa ter, principalmente enquanto consumidor final, uma gasolina mais barata no tanque do combustível ou não? Olha só, Rodrigo, se a gente for analisar a composição da gasolina, que hoje é 73% de gasolina A, aquela gasolina pura, e 27% de etanol anidro, que é o etanol que é juntado, né, que é adicionado na gasolina, o litro da gasolina A está custando R$ 2,80 numa refinaria. O litro do etanol anidro está custando numa usina R$ 4,00. Ou seja, se o governo federal, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, chegasse e dissesse assim: Rodrigo, vamos diminuir o percentual de etanol de 27% para 15%. Ora, a gasolina cairia mais de 80 centavos só com essa ação. O etanol hidratado, aquele que a gente bota no carro, ia cair também, porque como as usinas estariam fazendo menos etanol para colocar na gasolina, elas teriam uma sobra de etanol no mercado. Aí, quando sobra produto, é aquela lei irrevogável, não tem ninguém que revogue, é da oferta e da demanda. Quanto maior a oferta de produto, menor o preço, quanto maior a procura por esse produto, maior será o preço. Então, a solução são várias, como são várias razões que impactam diretamente nisso, né? Acho que a primeira que o governo deveria ter feito isso, e uma prova de que o governo pode fazer isso, Rodrigo, é o diesel. Houve uma pressão muito grande no início do ano sobre o biodiesel. O biodiesel, que é o diesel feito da soja, né? Ele custa, hoje o litro dele custa quase R$ 7,00 o litro, enquanto o diesel na refinaria custa R$ 3,00, agora com o aumento que teve recentemente de 3,6, está R$ 3,6, R$ 3,06. Você vai falar, mas o diesel sofreu um aumento essa semana. Exatamente. Perdão, semana que passou. Semana que passou, exatamente. E aí o que acontece? Quando você pega essa possibilidade, existia 13% de biodiesel em cima do diesel que é vendido nos postos. O governo baixou para 10%. Quando ele baixou para 10%, isso aí diminuiu o impacto, aumentou a oferta de biodiesel, porque a soja estava num preço alto, e aí você consegue fazer esse impacto simplesmente, sem precisar de passar lei por Congresso, sem precisar de muita...
modificação. Basta a agência reguladora a trabalhar nesse sentido. Basta o governo federal, o Ministério de Minas e Energias, trabalhar em prol do cidadão. Enquanto ficar essa briga, o problema é o ICMS, o problema é o imposto federal, o problema é o etanol. Enquanto ficar nessa briga, a gente não vai encontrar soluções para resolver. Ô, Roberto, você falou aí dessa alternativa de diminuir a quantidade de etanol na gasolina. Isso prejudicaria de alguma maneira os carros que hoje recebem uma quantidade de 30% de etanol e 70% de gasolina? Ao contrário, Rodrigo, a gasolina ela vai aumentar o rendimento dos veículos, né? A gasolina por si só, por ser um derivado do petróleo, ele tem uma rentabilidade maior do que o etanol. Tá? O etanol ele emite menos gases, tudo bem, mas a gasolina, ou seja, além de pagar mais barato, o consumidor ele pode economizar porque o carro vai fazer mais quilômetros por litro. Então, assim, não tem nenhuma desvantagem para o governo federal em fazer essa alteração, a não ser atender os anseios e a pressão que as usinas estão fazendo em cima do governo federal. O agronegócio é muito forte, Rodrigo. Eles têm uma bancada forte que fica ali pressionando o governo, não baixa, não baixa. O próprio Jair Bolsonaro, recentemente numa live, ele admitiu isso. Ele disse, olha, pessoal, os usineiros estão pressionando muito, vão ficar com raiva de mim, mas eu vou pedir aí para dar uma diminuída desse etanol na gasolina. Falou, mas ainda não fez, né? A gente teve recentemente, semana passada, um aumento no diesel. A diferença dos preços internacionais, Rodrigo, ainda está muito alta. Ainda existe o preço lá fora, ele está mais caro do que o preço aqui vendido pela Petrobras. Aí as empresas que são importadoras estão pressionando o governo para que ele aumente, para que possa parear. Então, Roberto, quando a gente anda aqui, você vai a um posto, vai a outro, o preço da gasolina é um só. Ele pode ter uma variação de 1 centavo a mais ou 1 centavo a menos, mas você vai àquela mesma cantiga de grilo. Esse decreto da governadora da compra direta pode estimular aí a concorrência e também ser um fator para baixar esse preço? Pode sim, pode sim. Só que a médio e longo prazo, como eu expliquei, Rodrigo. Ou seja, quando você adquire um etanol, por exemplo, a gente estima entre 10 a 15 centavos mais barato, é o que vai acontecer. Se o posto repassar esse preço diretamente para as bombas, acontece que o consumidor, aos poucos, vai começar a trocar a gasolina pelo etanol. Trocando a gasolina pelo etanol, a gasolina vai vender menos. Faz sentido o que a governadora falou quando ela disse, olha, existe a possibilidade de o etanol concorrer. É claro que nesse exato momento que a gente está no início de safra no Nordeste, isso vai demorar um pouco, mas quando ela estiver no auge aqui, que é por volta de novembro, dezembro mais ou menos, para ser mais exato, aí essa possibilidade pode acontecer, como acontecia anos atrás. Geralmente os governos anteriores faziam, não sei se o espectador vai lembrar, ou você vai lembrar, Rodrigo, os aumentos da Petrobras nos governos anteriores eram no final do ano. Por quê? Porque ele aproveitava o período de safra para poder fazer dizer, vou aumentar aqui a gasolina, mas como o etanol vai estar caindo, aí o impacto vai ser menor. Sempre foi feito assim, mas agora o negócio desregulou por completo. Roberto James, queria agradecer muito. Mais um tema aqui com você. A gente volta na próxima segunda-feira. Quem quiser mais informações, é só seguir lá o canal do RJ. Estamos lá com mais vídeos, mais informações. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos.